Outro dia eu estava atendendo a um padre que fazia um processo terapêutico comigo e ele ficou muito surpreso de forma agradável, de forma positiva, quando eu disse para ele: olha, nesta sessão de hoje eu vou trabalhar com o senhor sobre a psicologia das virtudes. E ele achou muito interessante e disse que já tinha ouvido falar ou tinha lido alguma coisa a esse respeito, não me lembro bem, mas ele achava muito difícil adaptar os conceitos ou as abordagens sobre as virtudes humanas e levar isso para um processo terapêutico. E aí, claro, a gente já havia um bom tempo que estávamos trabalhando juntos, né, nesse processo terapêutico dele, e quando eu fui mostrar para ele que qualquer terapia, se ela não abordar de alguma maneira as virtudes humanas, não é uma boa terapia. Aí ele ficou mais surpreso ainda. Mas o que acontece? Isso realmente é uma convicção. Nós que temos a oportunidade de aprender e aplicar essa metodologia da psicologia das virtudes, nós vemos o tempo todo os resultados assim, saltarem aos olhos de uma maneira muito rápida. Por quê? Toda terapia, para ser verdadeira, ela precisa ajudar a pessoa a ser melhor do que já é. Não é uma terapia saudável quando a pessoa entra no processo e ela sente, percebe que piorou como ser humano, né? E não é tão raro como você pensa encontrar pessoas que se metem nos chamados processos terapêuticos, tem centenas, milhares por aí, e essas pessoas sentem que pioraram, perdem a sensibilidade humana, passam a não considerar mais a relação empática e por aí vai. Senso de justiça vai embora. Então, esse processo baseado numa psicologia que aborde as virtudes humanas é uma maneira de incentivar a pessoa e até mostrar o caminho de como a pessoa pode e deve resgatar as suas próprias virtudes, porque essas virtudes estão muitas vezes adormecidas dentro da pessoa. É surpreendente quando um cliente fala para mim no final de uma sessão ou no retorno para uma sessão nova, seja online, seja presencial, tanto na cidade de Uberlândia quanto no sul de Minas, e eu atendo gente online pelo mundo inteiro. Ainda hoje pela manhã atendi uma cliente que mora nos Estados Unidos da América. É muito bom ver esse tipo de feedback e a pessoa diz: olha, com esta sessão ou com este processo, eu sinto que me tornei uma pessoa melhor, os meus filhos estão falando que eu me tornei uma pessoa melhor, minha esposa, meu namorado, enfim, as pessoas do meu trabalho estão dizendo que eu estou mais feliz, que eu estou uma pessoa melhor. E é claro que não se obtém esse tipo de felicidade aplicando injeções. É importante descobrir as próprias virtudes latentes, adormecidas dentro da própria pessoa. E o processo que eu trabalho, ele é um processo pedagógico também. Por que pedagógico? Porque em muitos casos nós precisamos, sim, com todo o respeito, ensinar para a pessoa como lidar e como despertar aí com as virtudes que a pessoa já tem. E que a pessoa possa lapidar as virtudes que já tem e também fazer acordar, despertar as novas virtudes. Porque existe já de antemão, ou seja, as pessoas já carregam dentro de si um certo sentimento de culpa, né? Aquela coisa do pecado original, aquelas histórias que estão já arraigadas na nossa mente. E isso faz com que as pessoas muitas vezes olhem muito mais para as suas imperfeições e olhem muito pouco para as suas qualidades, as suas virtudes. Muitas vezes as pessoas passam muitos anos querendo se livrar
aí de um pecado capital. Por que pecado capital? Porque é um pecado ou uma falha que capitaneia, que lidera, é a cabeça de outros vícios, de outros problemas. Então, muitas vezes a pessoa passa muito tempo combatendo um vício qualquer. Por exemplo, o vício da mentira, né? O vício da injustiça, certo? O vício da pornografia, da bebida, de comer muito, uma pessoa que é glutão, né? Come muito, come em excesso. São dificuldades, são vícios. O vício do cigarro, né? O vício de trabalhar, por aí afora, são muitos vícios. Então as pessoas passam muitas vezes muitos anos atacando determinado vício. Nada de errado, se não fosse o caso da pessoa não desenvolver as próprias virtudes. E muitas vezes eu tenho visto os meus clientes, eles desenvolvem as virtudes, despertam as virtudes e aqueles vícios, eles diminuem ou desaparecem. E a tendência é essa, nós precisamos encher de luz, a luz das virtudes, para que realmente aqueles vícios, aquilo que nos leva para baixo, aquilo que nos leva para um baixo nível de humanidade, para que isso possa resplandecer. Onde entra a luz da virtude, não fica a escuridão do vício, pode ter certeza. E isso é feito de forma amorosa. A pessoa precisa ter amor a si própria, autoestima, e tudo isso eu faço no meu atendimento, para que a pessoa possa desenvolver, portanto, suas virtudes, se tratando com amor, com autorrespeito. Porque se você não se respeita, quem é que vai respeitar você? Não é isso? E essa busca pelas virtudes é algo essencial. E eu vou repetir para você, uma terapia que não aborde, que não trate de ajudar a pessoa a ser uma pessoa melhor, não é uma boa terapia. Ah, mas eu fui para terapia, eu resolvi um problema com meu pai, um problema com minha mãe, problema com dinheiro, parabéns, excelente. Mas você se tornou uma pessoa melhor? Não, eu continuo avarento, eu continuo deixando habitar dentro de mim maus pensamentos, desejando coisas ruins para o outro, a falta da virtude ou das virtudes. Então, toda terapia, para ser verdadeira, ela precisa trazer para o ser humano, seja o jovem, seja a criança, a mulher, o homem, seja qualquer tipo de orientação que a pessoa adote na vida, orientação sexual, orientação filosófica, religiosa, se é velho, se é novo, sabe? Não importa. Levar para as pessoas uma mensagem de esperança através de um processo terapêutico seguro. E é isso que eu adoro fazer. Eu espero que você tenha gostado, porque hoje nós estivemos falando aqui sobre essa terapia das virtudes, essa psicologia das virtudes, para nos tornar pessoas melhores. Então é isso que nós precisamos fazer, escapar desse racionalismo absurdo, escapar desse imediatismo incrível que cresce cada vez mais. Essa falta de reflexão não é nenhuma crítica, é uma constatação e uma chamada amorosa para que você se cuide. Então hoje nós estivemos falando aqui sobre a terapia das virtudes que eu ofereço no meu trabalho. E se você ainda não está inscrito aqui, se inscreve, me segue, me acompanhe, mande suas perguntas e vou te pedir um favor, dá um like, dá uma curtida, faz um comentário aí, manda para seus amigos, suas amigas, seus familiares esse meu recado aqui. Daqui fica a minha gratidão, a gratidão do Aloísio Alves e um grande abraço, até a próxima!